uma jovem acredita que a morte é a única solução para a sua vida, ela deveria ser socorrida. Mas na Holanda, esse socorro se manifesta garantindo que ela tenha assistência para tirar a própria vida. A cultura da morte se alastra como uma doença pelo Ocidente. A Europa, que através do cristianismo nos legou os princípios mais importantes de valorização da vida e proteção dos vulneráveis, mergulhou em uma decadência espiritual. Um dos episódios mais agudos dessa decadência é a autorização do suicídio assistido da jovem holandesa de 29 anos, Soraya Terbeck, que teve sua solicitação de eutanásia aprovada pelo governo, mesmo sem sofrer de nenhuma condição terminal ou sofrimento físico. Uma situação que há alguns anos pareceria impensável, pode ser o prelúdio para que o suicídio assistido com a autorização do Estado se torne um fato comum. De acordo com informações do jornal inglês The Guardian, os motivos alegados pela jovem para o procedimento não têm relação com nenhum problema físico, incapacitante ou dor extrema, como é comum nesses casos. O sofrimento seria de natureza emocional, uma luta contra a depressão, ansiedade, transtorno de personalidade e condição do espectro autista. Mas qual suicida não se encontra em uma luta contra um tipo de transtorno? De acordo com a OMS, estudos mostram que 90% dos casos de autoextermínio estão conectados com o diagnóstico de transtorno mental, indicando que poderiam ser prevenidos, sendo que a depressão grave é um dos principais indicadores desse risco. A própria paciente afirma que já havia cogitado se suicidar, o que indica claramente suas motivações. No tratamento de transtornos psiquiátricos, uma das preocupações mais evidentes de médicos e terapeutas é monitorar a ideação suicida, os pensamentos de morte e a vontade do paciente de dar fim ao sofrimento pela única via que ele acha possível. Na verdade, quando se trata do tema, os psicólogos e psiquiatras afirmam que os pacientes não querem realmente morrer, mas apenas enxergam nessa possibilidade a esperança de pôr fim ao seu sofrimento. Ou seja, a condição de Soraya é a mesma enfrentada por milhões de pessoas que sofrem de transtornos mentais. A diferença é que ela foi entregue a seus próprios demônios, e o resultado é que em poucos dias ela estará morta. Esse tipo de decisão só é possível porque o continente europeu abandonou totalmente os fundamentos de sua civilização. O cristianismo, que foi o alicerce para a cultura e a ciência ocidentais e que sempre colocou a vida como uma dádiva divina e a proteção dos mais fracos como princípios fundamentais, foi relegado à superstição obscurantista, crendice de ignorante ou mera atividade social. Nem mesmo o juramento de Hipócrates resiste a esta desconstrução, e médicos que juraram proteger a saúde e o bem-estar de seus pacientes estão prontos para matar, em defesa de um conceito de caridade pervertido. Sem o cristianismo, o Ocidente se intoxicou com pensamentos hedonistas. O prazer físico e psicológico se tornaram as novas referências de valor, quase absolutos. Enquanto os valores cristãos defendiam que destruir as exigências de nossas personalidades corruptas era o caminho para que Cristo fosse visto em nós, que suportar o sofrimento e sacrificar-se em nome daqueles que amamos era o verdadeiro sentido da vida, o culto ao prazer, ao bem-estar e às exigências do egoísmo humano tem se tornado os valores mais sagrados para a sociedade moderna, deformando as consciências e tornando a cultura da morte uma espécie de palavra de salvação. O caso da jovem Soraya Terbeck é uma confirmação clara das palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 10, de 24 a 26. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e de minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na de seu Pai e dos santos anjos. Na tentativa de atender a seus próprios interesses e não sofrer, o homem perde seu bem mais precioso, a própria vida. Enquanto restringimos a eutanásia de animais, mesmo que a medida sirva para garantir a saúde de seres humanos, médicos, psicólogos e o próprio governo de um país garantem o suicídio assistido de uma jovem de 29 anos. Se há alguns anos isso soaria como teoria da conspiração, a destruição dos valores cristãos mais básicos nos empurra a ladeira abaixo as conquistas mais elementares de proteção à vida. Se você ficou aqui até o final, muito obrigado por assistir esse vídeo. Não deixe de curtir, compartilhar e seguir o nosso canal. Um grande abraço e até a próxima.